Boa noite a todos. Convido a todos para que possamos, nesse momento, fazer uma oração. Sentem-se relaxados, que possamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, a Ramatiz, a toda a espiritualidade superior, e rogarmos, Deus Todo-Poderoso, Jesus, nosso doce Mestre, amado Ramatiz e toda a espiritualidade de luz que conosco estão aqui neste momento. Rogamos o vosso amparo e a vossa proteção, para que possamos estar hoje abertos a todos os ensinamentos e tudo aquilo que viemos buscar aqui. Que possamos absorver todos os aprendizados necessários para colocar em prática o Evangelho do Mestre Jesus. Que possamos estar em sintonia com o nosso anjo da guarda, com essa espiritualidade superior que nos guia, nos ampara, nos mantém de pé, nos sustenta e nos inspira a buscarmos novas soluções e escolhas mais edificantes. Abençoa, Senhor, os nossos familiares, a todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados do nosso planeta. Abençoa nesse momento especial de estudo e de oração, para que possamos, com a vossa bondade, o vosso amor, termos coragem, força, determinação para seguir o nosso caminho evolutivo. Que assim seja. Bem, meus queridos irmãos, hoje a lição que nos foi pedida para que fizéssemos uma reflexão está no livro Vinha de Luz. Esse livro foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, do Espírito de Emmanuel, lá na lição 109. E ela se intitula Nisso Conheceremos. E ela se baseia em uma passagem do Evangelho de João, lá no capítulo 4, versículo 6, que diz o seguinte: Nisto conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Diz a lição: quando sabemos conservar a ligação com a paz divina, apesar de todas as perturbações humanas, perdoando quantas vezes forem necessárias ao companheiro que nos magoa, esquecendo o mal para construir o bem, amparando com sinceridade aos que nos aborrecem, cooperando espiritualmente através da ação e da oração a benefício dos que nos perseguem e nos caluniam, olvidando nossos desejos particulares para servirmos em favor de todos, guardando a fé no supremo poder como luz inapagável no coração, perseverando na bondade construtiva, embora 1000 golpes da maldade nos assediam, negando a nós mesmos para que a bênção divina resplandeça em torno dos nossos passos, carregando nossas dificuldades como dádivas celestes, recebendo adversários por instrutores, bendizendo as lutas que nos aperfeiçoa a alma à frente da esfera maior, convertendo a experiência terrena em celeiros de alegria para a eternidade, descortinando ensejos de servir em toda parte, compreendendo e auxiliando sempre, sem a preocupação de sermos entendidos e ajudados, amando os nossos semelhantes, qual temos sido amados pelo Senhor, sem expectativa de recompensa. Então, conheceremos o Espírito da verdade em nós, iluminando-nos a estrada para a redenção divina. Essa lição de Emmanuel nos chama a atenção para o quanto nós ainda temos que trabalhar em nós mesmos as nossas mazelas morais. Essa lição de Emmanuel, ela traz praticamente um resumo do que é o Evangelho do Mestre Jesus. A importância de nos conhecermos, a importância de nos transformarmos moralmente. Mas como que a gente consegue se iluminar, conforme Emmanuel nos pede, vivendo tantos sofrimentos? Como que é difícil nós colocarmos em prática
o perdão, a benevolência, a indulgência, a paciência, a resignação, a determinação, a disciplina, quando nós estamos sofrendo. Quando as dores, as limitações, as ilusões, enfim, todo tipo de dor nos bate à porta. Como que a gente dá conta de se iluminar? Como é possível termos uma lucidez para poder entender o quanto que é importante trilharmos esse caminho que Emmanuel nos pede na lição? E aí eu me lembrei muito de uma história verídica que ocorreu há mais ou menos 30 anos atrás, em que 3 jovens poetas, hoje já muito conhecidos, cada um vivendo as suas dificuldades, os seus problemas, os seus sofrimentos, se reuniram em um bar para conversarem sobre os seus sofrimentos. Cada um falando da sua dificuldade, um tinha um problema financeiro, o outro tinha um problema de uma doença mais séria, o outro tinha um problema de relacionamento conjugal, cada um vivendo realmente um momento muito difícil da sua vida. E aí é muito interessante porque esses indivíduos se tornaram parceiros e fizeram várias e várias poesias que se tornaram músicas famosas na MPB do nosso país. Esse trio, ele se chama Ney Azambuja, Paulo Sérgio Vale e Tavito. Esses 3 poetas, diante dessas adversidades que eles viviam e entendendo que era necessário fazer algo para que pudessem resolver os seus problemas, os seus sofrimentos, fizeram em conjunto um poema lindíssimo que se tornou sucesso no Brasil e até hoje a gente conhece muito, mas a gente conhece muito de uma forma um pouquinho equivocada. Eu vou tentar aqui lembrar de vocês só um trechinho desse poema que se tornou realmente uma música muito bonita. Ele fala assim: a vida tem sons que para a gente ouvir precisa entender que um amor de verdade é feito canção ou qualquer coisa assim, que tem o seu começo, o seu meio e o seu fim. A vida tem sons e para a gente ouvir precisa aprender a começar de novo. É como tocar o mesmo violão e nele compor uma nova canção. Que fale de amor, que faça chorar, que toque mais forte esse meu coração. Ah, coração, se apronta para recomeçar. Ah, coração, esquece esse medo de se amar de novo. Roupa Nova cantou essa música, Zizi Posse e outros tantos fizeram muito sucesso com esse poema. E, certa vez, a Zambuja foi entrevistado por uma repórter a respeito dessa música. E ela, conversando com ele, falando que quem é que estava perdido de amor, que a música parece que realmente é alguém que teve um relacionamento rompido, um problema conjugal. Qual dos 3 estavam vivendo essa situação, ou se os 3? E a Zambuja fala que não. Eles estavam, na realidade, quando eles fizeram esse poema, eles estavam atrás da razão pela qual os 3 sofriam. Cada um sofrendo problemas diferentes. E aí ela perguntou, mas se vocês conseguiram encontrar? Ele falou, claro. Ao final a gente fala, esquece esse medo de se amar de novo. Segundo ele, o grande problema nosso em relação a todos os sofrimentos que nós vivemos é o auto-amor. Ou melhor, a falta do nosso auto-amor. Como nós não sabemos nos amar. E é interessante porque esse posicionamento dele bate, evidentemente, com o próprio Mestre Jesus nos ensinou, porque Jesus nos falava, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Portanto, a forma maior para mim amar Deus é amar o meu próximo como eu me amo, mas a pergunta é, eu me amo?
E se eu me amo, como eu me amo? E se eu não me amo, com certeza viverei sofrimentos de todas as ordens. Econômica, financeira, conjugal, emocional, doenças, patologias física, espiritual e mental. E é muito interessante, porque tanto a psicologia quanto a psicanálise nos afirmam também de forma categórica que o auto-amor é fundamental para a nossa felicidade. E a gente escuta uma música dessa, a gente acha que está sofrendo de amor pelo outro. Quando na realidade nós precisamos esquecer esse medo de nos amar novamente. Por quê? Ora, quando você abre um negócio e não dá certo, você não está se amando porque você não quer começar de novo. Quando você presta um Enem e não passa, da mesma forma. Quando você está adoentado e coloca tantas dificuldades e não tira um aprendizado daquela patologia, você também deixa de se amar. Quantas e quantas situações nós estamos vivendo na nossa vida porque não estamos nos observando. Não estamos olhando para nós e vendo como precisamos cuidar de nós. Aliás, precisamos cuidar de nós para podermos cuidar do próximo. E aí é muito interessante porque o que acontece? A gente procura entender, então, a razão dos sofrimentos. E nós espíritas, principalmente nós espíritas, concluímos que o grande problema dos nossos sofrimentos está numa das leis de Deus, que é a lei da ação e reação. Ou seja, colhemos o que plantamos. Se estamos sofrendo hoje, foi porque fizemos escolhas equivocadas lá atrás e hoje vivemos esse resgate desses sofrimentos. Só que nós esquecemos de um ponto muito, muito importante. Sim, é verdade. Nesse exato momento, qualquer sofrimento pelo qual nós possamos estar passando é fruto de escolhas equivocadas que fizemos lá atrás, nessa encarnação ou em outras encarnações. Mas, ao mesmo tempo em que nós estamos colhendo, nós estamos plantando. E quando nós não paramos para pensar naquilo que nós estamos plantando hoje, nós não estamos nos amando. Porque se hoje o que nós estamos plantando é simplesmente a situação do sofrimento, a condição de realmente se entender como vítima, como uma pessoa que é infeliz, uma pessoa que não tem alternativas na vida, estamos plantando um futuro. Percebem? Essa é a fé raciocinada que o Espiritismo nos mostra. E é muito interessante porque quantos de nós sofremos por causa do passado? Quantos de nós estamos hoje aqui nesse momento remoendo situações do passado? Ah, mas se tivesse feito assim, se tivesse feito assado, talvez se fosse dessa forma, da outra forma. O passado. Só que tem um detalhe que a gente esquece. Ficamos lutando, remoendo, revivendo o passado o tempo todo. Porém, nem Deus muda o passado. Vou repetir. Nem Deus muda o passado. Vocês já viram Deus mudar o passado de alguém? Nunca. Por que ele não muda? Porque é uma das leis dele. Porém, Deus é soberanamente justo e bom. Deus é bom o tempo todo. Opa! Quer dizer que ele é bom quando eu estou sofrendo? É. Oh, mas como assim? Se Deus é soberanamente justo e bom, e quando eu estou sofrendo ele está sendo bom, o que eu tenho que entender disso? Ora, é muito simples. O que nós precisamos entender? Que nós estamos aqui para aprender e não para sofrer. Ora, se Deus é soberanamente justo e bom, e ele é bom o tempo todo, e ele não muda o passado, o que ele faz então com essa bondade? Nos dá sempre uma nova oportunidade dentro do mesmo aprendizado. Ou seja, se hoje você está sofrendo por algo que aconteceu no passado, aprenda com esse sofrimento. O que você tem que aprender com isso?
a ser paciente, resignado, a ter fé, a perdoar, a ter benevolência, indulgência, tudo junto e misturado. Qual é o aprendizado que o seu sofrimento hoje quer te ensinar? Por quê? Porque Deus, sendo soberanamente justo e bom, e Ele é bom o tempo todo, vai lhe dar uma nova oportunidade. Você está preparado para essa oportunidade ou você vai errar da mesma forma que você errou lá atrás? Percebem? Então é isso que a Zambuja fala na música. Esquece esse medo de começar de novo, porque efetivamente Deus sempre estará nos dando novas oportunidades de fazermos diferente, de ressignificarmos os erros que cometemos lá atrás, conosco ou com os outros, e aí sim, podermos avançar moralmente. Percebem? Então, meus queridos irmãos, nós precisamos estar muito atentos a tudo aquilo que nós estamos vivendo. Nós precisamos muito entender que a cada nova oportunidade que Deus vai nos dar dentro do próprio ensinamento, porque o que nós precisamos é entender e aprender com aquela lição que nós erramos, aprender a quê? A amar a nós mesmos, para amar o nosso próximo. Será que nós estamos atentos a isso? Ou será que a gente está olhando para o nosso umbigo, para o nosso sofrimento, para a nossa tristeza, para a nossa incapacidade de recomeçar? Qual é a prioridade que nós estamos dando na nossa vida? Será que nós estamos tendo buscar a humildade de compreender e falar, peraí, eu errei mesmo, eu cometi um equívoco, eu não tenho obrigação de ser perfeito, até porque ninguém é perfeito. Mas estamos aqui para a busca da perfeição. Somos perfectíveis. E nada do que nós precisamos aprender para nos aperfeiçoar nos falta. A questão é, nós queremos? Será que a gente realmente queremos? E aí a gente pensa bem, Luiz, mas por que é tão importante nos amarmos? Por que o auto-amor é tão importante? Aí vou lembrar aqui uma passagem que provavelmente a maioria de vocês já viveu, a gente entendeu o tanto que é importante nos amarmos. Você entra num avião, você vai fazer uma viagem. Você senta, o avião começa a fazer o seu deslocamento e começam as instruções de voo. E de repente a gente escuta lá o comissário de bordo falar o seguinte, em caso de despressurização, máscaras cairão. Coloque primeiro em você, para depois você auxiliar o que estiver ao seu lado. Percebem? Como é que nós podemos querer fazer caridade? Como é que nós queremos ser felizes? Como é que nós queremos reconstruir a nossa vida? Como é que nós podemos querer realmente estarmos de pé para enfrentar as adversidades da vida e vencer? Como é que nós queremos evoluir espiritualmente se nós não estamos bem? Se nós não nos amamos? Se nós muitas vezes nem nos conhecemos? Percebem? É fundamental. Então, a questão do auto-amor, ele é necessário para que nós possamos evoluir espiritualmente. E evoluir espiritualmente quer dizer evoluir moralmente. Evolução e moral é amor. Percebem como é um ciclo que se fecha? E quanto mais nós tentamos não viver esse ciclo, mais equivocadamente vivemos, mais sofrimento experimentamos. Está na hora de despertarmos, de compreender essa importância de sermos realmente indivíduos que se aproximam das lições do Mestre Jesus. Mas aí a gente pensa assim, nossa, como é difícil realmente aprender e colocar em prática as lições de Jesus, não é assim? A gente lê uma lição aqui de Emmanuel, o Emmanuel manda a gente fazer tanta coisa tão difícil de fazer. Como é difícil, como é que pode ser isso? Afinal, a gente sofre tanto, nós temos tantas dificuldades, nós temos tantos problemas, nós temos tantas aflições, como é que é possível? E a resposta está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E é muito interessante, porque nós temos as ferramentas nas nossas mãos e as desperdiçamos, encarnação atrás de encarnação.
A vantagem do momento em que nós estamos vivendo é porque nunca houve tanto esclarecimento para aquilo que nós precisamos fazer para trabalhar e vencer os nossos sofrimentos. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 6, que se intitula O Cristo Consolador, e o Cristo Consolador consola quem? Nós, os sofredores. Afinal, todos nós, de forma indistinta, que aqui estamos, encarnados e desencarnados, somos sofredores. E lá, no item 6 dessa lição, tem uma mensagem do Espírito de Verdade, que é o próprio Jesus, que nos explica como que ele nos consola diante dos nossos sofrimentos e dos nossos problemas. Jesus lá fala o seguinte: no silêncio dos vossos pensamentos, eu, o divino agricultor, cultivo as vossas almas. Vamos traduzir para o nosso português para ficar mais fácil? É através do nosso pensamento que Jesus fala conosco. Ou será que a gente acha que para Jesus falar conosco, ele precisaria que a gente colocasse ele na nossa lista do WhatsApp? Será que Jesus precisa de um iPhone para conversar conosco? Percebem? Nós precisamos ampliar esse nosso entendimento da força do nosso mestre, do nosso guia, do nosso modelo, daquele que é com certeza o grande governador desse orbe e aquele que zela por todo o nosso processo evolutivo e começarmos a entrar em sintonia com ele. Mas será que a gente consegue fazer um silêncio íntimo, acalmar o nosso coração, acalmar a nossa mente, nos desligarmos definitivamente, pelo menos que por alguns instantes, dos nossos sofrimentos, das nossas dúvidas, das nossas culpas, das nossas ansiedades? Porque para que nós possamos falar com Jesus, com certeza nós temos que acalmar o nosso coração e a nossa mente. Será que nós estamos buscando isso? Ou será que mesmo em silêncio, mesmo isolados, a nossa mente e o nosso coração estão berrando em volume altíssimo os nossos sofrimentos? Percebem? Então nós precisamos começar a entender a importância de entrarmos em sintonia com essa espiritualidade superior. Mas suponhamos que a gente consiga. Eu sei que é difícil. Eu sei que para qualquer um de nós é muito difícil, mas é perfeitamente possível. Porque é através do nosso pensamento que Jesus nos conhece. Ele nos conhece um a um. Sabe as nossas dificuldades, os nossos problemas, mas também conhece os nossos potenciais. Conhece a nossa inteligência, a nossa percepção, a nossa sensibilidade, as nossas necessidades, as nossas virtudes. Então, ele efetivamente sempre quer nos ajudar. A pergunta é: estamos abertos a essa orientação? Ou apenas queremos que, como uma fada com a varinha de condão, as coisas se aconteçam como por milagre? Que caiam no nosso colo as soluções. O problema que todos os problemas que nós temos, todos os sofrimentos que nós vivemos, são didáticos, são instrumentos de aprendizado moral. Portanto, quem está apto a fazer esse processo de entendimento e aprendizado somos nós mesmos. Ninguém pode fazer esse processo evolutivo por nós. E nós não podemos fazer esse processo evolutivo pelo outro. Amo meu pai, amo minha mãe, amo minha esposa, amo os meus filhos, eu não posso fazer por eles, como eles também não podem fazer por mim. A pergunta é: estamos dispostos a efetivamente colocar em prática aquilo que nós precisamos desenvolver dentro de nós? Porque se Deus é soberanamente justo e bom, e Ele é bom o tempo todo, em nenhum momento Ele nos deu uma dor, um sofrimento maior do que aquele que nós damos contas de suportar, e melhor do que isso,
enfrentar e vencer. Mas dentro do aprendizado que aquilo tem que trazer para nós. Quando nós pedimos paciência a Deus, como é necessária a paciência, a virtude da paciência na minha vida, o que a gente quer? Uma pílula dourada que a gente toma e a gente se torna paciente. Mas o que Deus manda para nós? Um marido difícil, uma esposa complicada, um filho irresponsável. Percebe? Quando eu tenho que aprender a tolerância, eu preciso ser tolerante. O que Deus manda para mim? Uma pílula dourada para me se tornar tolerante? Claro que não. Ele me manda um ingrato, aquele indivíduo que não reconhece que tudo que você faz por ele é pouco. Está aprendendo? Então, os desafios que você vive é exatamente esse aprendizado moral que Jesus quer que aprendamos. Mas, suponhamos que nós damos conta de fazer um silêncio íntimo, um silêncio espiritual profundo dentro de nós. Suponhamos que a gente consiga, apesar de muito difícil, a gente consiga entrar em comunhão mental, espiritual com Jesus. E Ele está conosco. A pergunta é, o que nós faríamos? O que você pediria a Ele? O que você faria diante da imagem de Jesus à sua frente? Essa resposta, quem vai dar não sou eu. A gente buscou isso num conto muito interessante de um poeta também, de um filósofo, de um escritor americano do início do século XIX, ele se chama Henry Longfellow. Longfellow escreveu vários contos muito interessantes. E sobre Jesus, ele escreveu um que é interessantíssimo. De como nós estaríamos diante de Jesus. Ele conta o seguinte: na Europa antiga existia um mosteiro distante, muito distante. E lá tinha alguns monges que tinham as suas práticas religiosas e que entre essas práticas religiosas eles tinham uma muito interessante. Todos os dias, às 6:30 da manhã, eles abriam as portas do mosteiro e recebiam centenas de sofredores. Mas vários sofredores nas piores condições. E aí, o que eles faziam com esses sofredores? Davam café da manhã, davam almoço, curavam as feridas, faziam orações, escutavam as lamúrias, cuidavam daqueles sofredores, todos os dias. Mas, naquele convento, há décadas, tinha um monge um pouquinho diferente. Ele era extremamente fervoroso a Jesus. Ele tinha um amor incondicional, uma fé absoluta por Jesus. E antes que todos os monges acordassem, ele acordava antes de todos os outros monges e fazia uma oração. E nessa oração ele pedia de forma fervorosa para que Jesus lhe aparecesse, para que ele pudesse estar frente a frente com Jesus, para que ele pudesse olhar nos olhos de Jesus, conversar com Jesus, tocar em Jesus. E por décadas, por várias décadas, ele fazia essa oração. Já estava ficando velhinho e ele continuava fazendo essa oração. Um belo dia, ele acorda para fazer a oração de madrugada. Quem está do lado dele? Jesus. Ele olha assustado, aquela imagem maravilhosa, sentindo aquela energia, aquela luz na sua cela, no seu quarto. Ele olhava para aquilo e mal acreditava que o que ele tanto pediu durante décadas, todos os dias, por décadas, estava acontecendo. Numa alegria, numa felicidade imensurável, ele olhava para Jesus, começou a lacrimejar de tanta emoção,
E nesse momento, toca a campainha do mosteiro avisando que era necessário ir cuidar dos sofredores. Naquele dia, ele era o monge responsável por cuidar dos sofredores. Ele olhava para Jesus, escutava a campainha, pensava na obrigação que ele tinha para ir cuidar dos sofredores e pensava, nossa, Deus do céu, eu vou ter que tomar uma decisão. Estou diante do que eu tanto pedi na minha vida, décadas e décadas. O que eu faço? E no mesmo instante, ele tomou a decisão como um indivíduo que conhece o poder do Evangelho do Mestre. Deu um sorriso amarelo para Jesus e saiu para ir cuidar dos sofredores. Foi lá, abriu o portão, cuidou de todos os sofredores o dia inteiro, com amor, com dedicação, com presença, com paciência, mas o coração entristecido, amargurado. Aquilo que ele esperou por décadas e décadas e pediu em oração todos os dias, por circunstâncias da vida, ele não pôde aproveitar. E depois de fazer todo o seu trabalho, já quase ao final do dia, ele volta então, tristonho, para a sua cela. E a hora que ele entra na cela, quem está lá esperando ele? Jesus. E ele se enche de emoção novamente, cai de joelhos diante do mestre, e o mestre o levanta, o abraça e diz para ele, se você tivesse ficado hoje de manhã, quem teria saído seria eu. O que essa lição nos conta? O que Longfellow quer nos explicar com isso? Da essência de Jesus. Da essência de Jesus. Porque a essência de Jesus, na realidade, qual é? É o amor intenso que ele tem por todos os sofredores, que somos todos nós. Jesus nos ama profundamente diante dos nossos problemas. E o que Jesus quer de nós? Jesus quer de nós que nós aprendamos a nos amar para que possamos amar o nosso próximo. Jesus quer que nós não sejamos o máximo, o melhor indivíduo, aquele que pretende mudar o mundo sozinho, porque esse trabalho não é individual. Esse trabalho é um trabalho de formiguinha. É um trabalho que cada um de nós vai fazer a sua parte. Então nós precisamos compreender cada vez mais que essa essência de Jesus para conosco, ela está diretamente ligada a nós nos observarmos como importantes na nossa vida. Que nós possamos compreender cada vez mais que quanto mais nós nos amarmos, nós vamos cada vez mais nos capacitarmos. O que Jesus quer? Que nós possamos florescer aonde Deus nos plantou. Onde Deus te plantou? Na sua família, no seu trabalho, na sua sociedade, no seu centro espírita. Onde nós estamos é onde nós precisamos florescer. Onde nós estamos ou com quem nós estamos é onde nós temos as lições para aprender. E é exatamente isso que ele nos pede. Aí a gente pensa assim, nossa Luiz, mas é tão difícil, é tão complicado. Porque muitas vezes a gente confunde o amor próprio com arrogância, narcisismo, orgulho, presunção. Percebe, meus irmãos? E é muito fácil a gente saber se o nosso amor próprio está realmente calibrado dentro daquilo que Jesus nos pede, ou se nós estamos exacerbando para o lado do exagero, do nosso egoísmo. É só olhar se o que nós estamos fazendo pelo outro é bom ou é ruim. É só comparar se o que estamos fazendo com o outro gostaríamos que ele fizesse da mesma forma conosco. Percebem? Então, meus queridos irmãos, que a gente possa fazer essa reflexão da noite compreendendo a importância que nós temos em relação a nós mesmos. O que você está construindo de bom para você? O que está te trazendo a força para você seguir? E é interessante porque muitas vezes a gente vê essa incapacidade de se não amar, não colocando limites
por exemplo. Quantas vezes situações e pessoas nos exigem posicionamento? Aliás, o próprio Mestre Jesus nos ensinou sobre isso. Que a tua palavra seja sim, sim, não, não. E ficamos em cima do muro. Percebe, meus irmãos? E é exatamente esse posicionamento firme do que nós queremos, como queremos e por que queremos que nós precisamos buscar. E é o que a lição da noite hoje nos interroga. É o que a lição da noite hoje nos pede. É o que a lição da noite hoje nos provoca a refletir. Quais são as verdadeiras ações que você está realizando a seu favor, no sentido de se tornar um ser humano melhor? Você está se perdoando? Você já conseguiu olhar para os seus erros, para as suas falhas, porque todos nós erramos e falhamos, e você já conseguiu se perdoar? Qual é o tamanho da indulgência, da benevolência, da paciência que você tem com você? Percebe, meus irmãos? Que nós possamos, então, refletir sobre essa importante lição, de olharmos para nós, de nos amarmos, para que nós possamos, dessa forma, efetivamente, aprender a amar a Deus, porque é na caridade de amar ao próximo que nós colocamos em prática o amor verdadeiro. Reflitamos. Muitíssimo obrigado pela presença de todos, pela atenção de todos. Um grande beijo no coração e uma boa noite. Vamos agora passar para a parte seguinte dos trabalhos, parte do passe magnético, que nós possamos nesse momento entrar em sintonia com a espiritualidade superior, abrir os nossos canais energéticos, os nossos chakras, para receber esse bálsamo de energia curadora que iremos receber dos nossos irmãos presentes. Que possamos, neste momento, respirar com muita tranquilidade. Inspirar pelo nariz, profundamente, sem pressa. Soltando pela boca, relaxando o nosso corpo, nos permitindo sentir essa espiritualidade, essa energia de paz, de harmonia, de tranquilidade, que permeia os nossos corações. Que possamos aproveitar, elevar o nosso pensamento ao alto, buscar cada vez mais o nosso equilíbrio, a nossa harmonia, a nossa paz, compreender a importância do momento em que estamos vivendo, compreender o grande valor que neste momento temos dentro de nós, na busca de nos transformar seres humanos melhores, que possamos cada vez mais perdoar aquele que nos ofende, ter paciência com aquele que nos tira a nossa tranquilidade, ter a força e a determinação para continuar a nossa caminhada, sendo cada vez mais um discípulo de Deus e de Jesus aqui na Terra. Que possamos, no seio da nossa família, ser aquele indivíduo que faz a diferença, que traz alegria, que traz a esperança, que traz a paz, com todos aqueles que nós dividimos o teto. Que possamos olhar para os nossos irmãos e compreender que cada um nesse momento segue um caminho evolutivo. Cada um nesse momento vive suas dificuldades. E que é exatamente essa compreensão do outro, a aceitação de como o outro é, que vai nos dar a capacidade de praticar a caridade que Jesus nos deu. Entremos em sintonia com o nosso anjo da guarda, que nesse momento está ao seu lado. Sinta o profundo amor que ele tem por você. É um espírito que te conhece profundamente, que te acompanha há séculos. Busca cada vez mais te auxiliar, a te apoiar, a te sustentar, a te trazer cada vez mais influências positivas para que você possa fazer melhores escolhas.
Sinta nesse momento essa energia de paz, de harmonia, de equilíbrio, esse refrigério da alma, para que você possa se tornar mais forte, mais dedicado, mais corajoso a enfrentar as adversidades do mundo lá fora. Permita que o seu coração e a sua mente entrem nessa sintonia. Permita ser um instrumento dessa espiritualidade por onde quer que você vá. Permita levar essa energia a todos aqueles que você ama, que você se dedica, que você convive. A levar toda essa energia para o seu lar, para o seu trabalho, para a sua harmonia, para todos aqueles com os quais você convive. Eleve o seu pensamento a Jesus, que neste momento está sintonizado com o seu pensamento. Permita que Ele lhe oriente, que Ele lhe instrua. Permita receber essas energias de muita paz, de muita harmonia. Nesse momento, permita encher o seu coração de muita gratidão. Gratidão pela sua encarnação, pela sua família, pela oportunidade de todos os aprendizados que neste momento você vive. Gratidão por esse momento de absoluta tranquilidade, sintonia com essa espiritualidade superior. Gratidão de sair daqui muito melhor do que você chegou, conhecedor dos seus valores e dos seus potenciais. E nessa energia, que possamos todos nós elevar os pensamentos ao alto, a agradecer a Deus, a Jesus, a Ramatiz, ao nosso anjo da guarda, a todos os espíritos de luz que aqui conosco estiveram. Agradecer por essa oportunidade maravilhosa de ampliar os nossos horizontes, de buscar nos conhecer, de reconhecer que somos filhos de Deus e, como tal, merecemos ser felizes e cada vez melhor. Que possamos, Pai querido, agradecer por toda a oportunidade dessa vida, pelo nosso alimento, nosso lar, pelo nosso corpo físico, agradecer um Pai maior, até mesmo pelas nossas dificuldades e os nossos sofrimentos, pois sabemos que eles são ferramentas divinas para a nossa evolução espiritual. Gratidão. Que assim seja.